Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Mente ao Ambiente. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em ambientes corporativos, em neurociência e comportamento, assim como sou uma apaixonada por conectar áreas. Para a gente de fato entender como é que os ambientes físicos podem impactar no nosso comportamento, a gente tem que sim conversar com profissionais que falam sobre comportamento humano, que se dedicam a explorar o assunto das pessoas, especialmente dentro das organizações. E é esse o grande propósito, então, desse podcast que está nascendo hoje, neste primeiro episódio, para que a gente possa explorar com ainda mais profundidade esse universo da mente ao ambiente. E para a gente iniciar essa primeira temporada, a gente vai entrar num assunto que é muito especial. Na verdade, é muito importante quando a gente fala de organização. Vamos falar de cultura organizacional. E de que forma que esse assunto pode e deve se conectar com os ambientes físicos. E para falar sobre isso, neste primeiro episódio, eu convidei uma pessoa que é muito especial. É realmente uma referência para mim, tanto da área de humanização. Foi com ela que eu aprendi a entrar em camadas mais profundas sobre esse universo do ser humano. Entendi sim a complexidade, mas entendi também a necessidade da gente olhar e explorar cada vez mais este olhar para entender de fato como as pessoas se sentem nas organizações. E eu, enquanto arquiteta, enquanto também especialista na área de projetos para o ambiente de trabalho, vi a responsabilidade que eu tinha ao projetar os espaços realmente pensando nas pessoas. Então esse podcast, que eu já vou passar aqui para a nossa convidada, está sendo produzido pela Qualidade Corporativa, empresa que eu fundei, e que hoje faz parte do grupo da NeuroArc Academy, onde fundei junto com a arquiteta Gabi Sartori. É uma grande honra iniciar esse podcast com a convidada Soraya Schuttel. Seja muito bem-vinda, e o que eu falei anteriormente é realmente verdade. Você é uma grande referência, uma inspiração para mim, Soraya, e não podia iniciar de uma melhor forma essa série desse podcast. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua presença hoje. Como é que eu ia recusar o convite de uma amiga? A coisa mais linda da educação é os vínculos para a vida inteira que ela oportuniza, né? E eu me sinto assim contigo. É isso mesmo. Tem o teu número, assim, um dia que eu precisar contar, eu sei que eu vou poder ligar para ti. Então, isso é que muito coisa lindo. Boa, e digo mesmo, que coisa boa. Então, que bom que você topou, e eu queria muito que também os nossos ouvintes pudessem te conhecer um pouquinho melhor. Quero te deixar à vontade para falar um pouquinho mais de ti. Mãe do Fred, esposa do César, tem aí um envolvimento com arte que conecta com a educação, enfim. Então, quero te deixar à vontade para contar um pouquinho de ti, assim como a gente já conectar esse assunto, quando a gente fala de cultura organizacional. O que a gente precisa saber para começar esse assunto? Legal. Então, começando com a apresentação, o ser humano, ele é muitos remendos, as pecinhas de um quebra-cabeça de uma biografia. Então, muito da trajetória que eu faço de carreira, ela tem a ver com a minha ancestralidade, então, de um local que sempre privilegiou a educação, de educadores, de pessoas também, algumas delas que se eram apaixonadas pelo mundo das artes. Foi uma experiência de um luto muito profundo aos 18 anos, que eu acabei emergindo nos processos de autoconhecimento e de querer entender o ser humano. Então, por isso que eu digo, hoje o que eu trabalho tem a ver com uma biografia, não está desconectado. Então, se eu pudesse me definir hoje para muito além de um currículo vitae ou de doutorado e mestrado, e países do mundo que eu já vivi e visitei, eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Eu tenho a convicção que todo ser humano tem o seu lado bom, os seus lados de virtudes, a importância da educação para a gente extrair o melhor de cada pessoa. Amo viajar, amo gastronomia, amo nessa nova fase de vida, eu digo nova porque depois dos 40 virei mãe, e tu sabe o que é virar mãe, a gente atravessa um outro portal enquanto experiência de vida também. Então hoje sou mãe do Fred, um guri com quase 3 anos, um gaúcho de Porto Alegre, digo isso que eu sou natural de Floripa, casada com César, um empresário de tecnologia, isso é bom porque a gente vive trocando ideias também. E é isso, apaixonada pela vida. Apaixonada pela vida, e a gente sente isso, né, a tua presença aqui. E daí eu vejo muito a tua contribuição, né, junto dos projetos como a Sonata Brasil, que eu faço parte. Nem falei o nome da empresa, ali, olha só. Que, aliás, por favor, fale, Soraya. Vamos lá. Então, eu sempre tive uma trajetória empreendedora, né? E há quase 10 anos eu cofundei a Sonata Brasil, que é uma escola dos nossos sonhos, junto com a Natália Leite, que tem uma formação de jornalista e é uma educadora nata, também comunicadora. E é uma escola hoje muito voltada
para a formação da pessoa que gerencia. Então, nós não somos uma escola de gestão, somos uma escola das pessoas que gerenciam pessoas, negócios, executivos, sobretudo mulheres, né? E por que da pessoa? Porque todos nós temos nossos dilemas existenciais, nossas questões de autoconhecimento precisam ser aprofundadas, porque os negócios, eles nada mais são do que a expressão, a gente vai falar muito sobre isso hoje, do que a expressão das pessoas que compõem essas organizações, em especial suas lideranças. Então, se a gente trabalha profundamente essas pessoas com os seus valores, virtudes e forças, mais isso vai reverberar nas empresas. E toda a minha formação vem de uma área de gestão, e eu sei do poder das empresas na nossa sociedade. Então, quanto melhores são essas organizações e empresas, mais a gente gera impacto e benefício social. Então é por isso que a gente está muito voltada para a formação de gestor. A gente tem programa de MBA, imersão internacional, então uma escola, né, com seus vários programas de formação. Então é isso, é uma delícia construir Sonata e estamos aqui para falar de cultura. É isso aí. E eu inclusive faço parte também da Sonata, ali como aluna, e estou sempre aprendendo muito com vocês. E muito que eu te ouço, né? A gente até falou aqui um pouquinho antes nos bastidores da importância, quando a gente fala de ser humano, de entrar com mais profundidade, né? E entender tudo que se relaciona também com as pessoas. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, e eu lembro até de uma aula tua, onde você falou sobre cultura, e o que é cultura, né? Que é cultivar e trazer de alguma forma essa essência desta organização, que também é um ser ali, né? E de que forma que, e já vou conectar agora com o ambiente físico, que o ambiente físico poderia ter uma relação com isso, com cultura organizacional. Será que a gente pode começar a fazer costurar aí esses assuntos? Com certeza, completamente. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é cultura e cultura organizacional, para depois fazer o vínculo com os ambientes físicos. Perfeito. Então, cultura é o produto de toda junção, de todo conglomerado humano. Sempre que a gente vai ter um grupo de pessoas, isso vai gerar uma cultura. Isso fica mais claro. Eu tenho uma carreira internacional desde os meus 16 anos, então já morei fora, assim como tu, né, Pri? Então, quando a gente vai viajando o mundo, a gente vai vendo essas diversas formas de expressões culturais. E toda cultura, ela nada mais é do que os ritos, as crenças, o modelo mental, a relação com a espiritualidade, as relações entre as pessoas, os mitos. Então, tudo isso está no caldo, e muito mais elementos está no caldo da formação de uma cultura. A língua, a forma como as pessoas se comportam. Então, tudo isso é o caldo desse negócio chamado cultura. A cultura, ela é como se a gente estivesse nadando numa piscina. Então, como se cada localidade, cada país fosse essa piscina. Então, está todo mundo nadando nesse caldo, nessa água, né? Então, todos fazem parte desse ambiente cultural, mesmo que não queiram. E a cultura é quase como se ela também definisse comportamentos. Então, por isso que se a gente vai para a China, eu já estudei na China também, lá tu vai ter um tipo de comportamento, de ritos, de hábitos. Quando a gente vem para a América Latina, ou vai para a América do Norte, ou vai para a Europa, ou vai para a África, ou vai para a Oceania, então, todos os lugares eu já conheci. Então, a gente vai vendo, isso para mim é uma coisa mágica do ser humano, como a gente tem a diversidade de expressão por meio das culturas. Então, talvez aqui o primeiro fato de reflexão não existe a cultura certa ou errada, existe a cultura. E a gente precisa cada vez mais entender o que define essa cultura. Porque muitas vezes essa cultura é definida de forma inconsciente. As coisas vão acontecendo e vai se formando. Os valores de uma cultura, né, também são muito importantes. E isso vale para grandes conglomerados de pessoas, como nações, cidades, estados, e também as expressões artísticas fazem parte de uma cultura, como organizações ou empresas. Né? E essa empresa pode ter uma pessoa na relação com seus clientes, fornecedores, isso também, uma empresa de 2 pessoas tem uma cultura, assim como uma grande organização. E a gente enxerga, essa é a coisa incrível, a cultura, muitas vezes, ela não é tão clara num primeiro olhar, mas para quem se especializa, tem novas lentes para enxergar o que é a cultura. Quando eu lecionei esse tema em universidade, também já passei por essa experiência profissional, a cultura ela se materializa nos ambientes e no comportamento das pessoas. Quando a gente vai para uma empresa, isso eu passei como atividade para os meus alunos, a gente estudou toda a teoria de cultura organizacional, e eles tinham que fazer um trabalho de fotografia de cultura daquilo que eles percebiam dos elementos de cultura numa empresa. Sensacional. Por quê? Porque a gente enxerga a cultura estampada, escancarada nas paredes de uma empresa.
Então, se tu vai numa empresa que se diz uma cultura aberta, a pessoa foi lá, o líder foi lá, fez uma imersão no Vale do Silício, voltou cheio de ideias, a gente vai falar sobre isso, né? Aí ele botou uma mesa de ping-pong no restaurante, show de bola, mas aí tu vai pra sala da diretoria, são salas todas fechadas, aquelas mesas super formais, aí tu começa a entender, opa, isso aqui é máscara. Perfeito. Então, e isso, como eu tenho um certo treino desse olhar, né? Um dia eu fui convidada para uma reunião e eu sempre chego antes para entender a cultura. Então, era uma reunião, era com o presidente da empresa e era uma reunião importante. Eu cheguei 20 minutos antes para observar a cultura, porque daí tu não chega ingênua, tu sabe como aquela cultura opera. Aí eu entendi exatamente, era uma empresa super formal. A maior parte eram homens trabalhando em cargos de liderança, mulheres era apenas em cargo de serviço, enfim, secretaria e tudo mais. Então eu já entendi que tinha uma cultura mais masculina, não tanto feminina. E eu cheguei, dito e feito, era uma reunião, né, de uma postura muito formal, muito de uma estratégia mais agressiva. Então a gente enxerga a cultura e isso nos tira de um lugar de ingenuidade, por exemplo, se a gente vai para uma negociação. Então toda cultura, ela se materializa na decoração, na forma como essa empresa ela está distribuída. Então, os valores de uma organização se materializam, eles ficam expressos, tomam corpo nas sedes, no comportamento das pessoas, na forma como as pessoas falam. Isso é impressionante, o quanto essa cultura que parece o invisível, o quanto ela gera a realidade. E te ouvindo falar, né, Soraya, comecei também a lembrar de alguns casos de clientes também, o quanto que às vezes, até essa falta de consciência, talvez, de muitas lideranças, empresários que acham que talvez, o ambiente, né, pode ser de qualquer jeito, ou pode ser, o quanto que às vezes a gente acaba de uma maneira até ingênua, não olhando para algo que é tão importante realmente, que é um símbolo quase, que reflete, como você bem falou aqui, a própria cultura que a empresa deseja seguir, né? Então, o quanto que essa ampliação de consciência, e até já estou jogando para ti também, pelo que tu tem visto hoje, a partir dos teus mentorados, a partir das tuas práticas profissionais, como está esse nível de consciência das organizações em relação a esses símbolos? Cada vez maior. Porque a nossa era é a era de entender as pessoas. Porque as pessoas não aceitam mais qualquer tipo de relação de trabalho para se engajar com as empresas. Então, cada vez mais, as organizações e as lideranças estão estudando sobre ser humano, sobre cultura, porque já se entendeu que uma cultura organizacional forte é o que gera cola. É o que gera, claro, precisa ter essa primeira coerência das lideranças em relação... Por que eu falo tanto de liderança? Porque liderança é definidor de cultura. Então, quando a gente vai para uma empresa familiar, é fundamental entender os sócios fundadores. Mesmo que eles não estejam mais vivos, porque isso ainda perpetua na empresa. Então, quanto mais os líderes entendem de cultura organizacional e mais tentam ser fiéis a essa cultura, os seus valores, princípios no dia da organização, mais essa organização vai ser forte. Então, sim, cada vez mais existe uma consciência para isso. Junto com isso vem uma série de reconhecimentos, né, de prêmios, e me vem em mente vários agora, em termos de relação de pessoas, de qualidade corporativa, que premiam empresas de culturas fortes. Né? Então, isso cada vez mais é um tema. E, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de desafio de como perpetuar e fortalecer as culturas organizacionais. Por quê? Porque para isso a gente precisa de tempo. Em que sentido? As agendas de todos nós são cada vez mais, e digo inclusive no papel de gestora. Tá? Hoje eu sou empresária também, além de educadora. A nossa agenda é cada vez mais cheia de compromisso. E para fortalecer cultura, a gente precisa colocar na agenda. Então, tem que ter os encontros com o time, tem que ter o encontro do líder consigo mesmo, para entender quais são os valores de uma organização, estou sendo coerente ou não estou sendo, dos encontros entre as lideranças. Então, a cultura, ela precisa estar na agenda. Quantas vezes eu sou chamada para a formação, mentoria de executivos? Precisa desenvolver essa habilidade de gestão de pessoas. Ok, mas a empresa... entope a agenda do executivo de reunião, tá, e quando é que ele vai poder fazer a formação dos times dele? Não tem como. Então, a empresa pede uma coisa, tá nos valores da cultura, mas no dia a dia não executa. E
eu não estou colocando o dedo, em todas as organizações a gente tem esse desafio hoje, né? Então, fortalecimento de cultura requer prioridade, precisa estar na agenda. Precisa estar na agenda. E sei que a gente também vai falar sobre essa pauta do trabalho remoto. Um dos grandes desafios hoje é o trabalho remoto, né? Já podemos entrar nela. Já podemos entrar. E do tamanho de investimento que a gente precisa muitas vezes para deslocar esses times remotos. No meu caso, eu tenho gente hoje trabalhando em vários locais do Brasil, né? Então, nem sempre é fácil, porque tem um investimento, né? E nem toda empresa consegue. Então, assim, não é tão simples a gente botar as pessoas presencialmente. E o vínculo a gente precisa construir também no presencial. Se a gente vai para uma relação de casal, é difícil tu construir uma relação de casal de tantos e tantos anos sempre à distância. Pode ter momentos à distância. Então, o nosso desafio, enxergo hoje o nosso maior desafio é como ser gestora de fortalecimento de uma cultura numa era que nos demanda tanto, que a nossa agenda está lotada e com times remotos. Então, aqui a gente precisa construir um novo modelo de gestão. Não tem manual. Eu vou te dizer assim, Priscila, eu estudo gestão desde os meus 20 anos, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado, tenho formação nas melhores escolas do mundo, Harvard, Schumacher College de Sustentabilidade na Inglaterra, já gerenciei um monte de tipo de empresa. Os gestores do nosso tempo, os maduros, né, 30, 40 em diante, a gente está passando por desafios que não tem manual escrito. Não tinha manual sobre uma pandemia mundial de como é que a gente ia gerenciar negócios. Estou dando exemplo. Como é que nós vamos gerenciar times remotos e fortalecimento de cultura? Então, claro que existem pesquisas acadêmicas que já estão aprofundando em artigos e tudo mais, mas a gente está muito construindo enquanto caminha. Então, a nossa geração de gestores não é mais a revolução industrial, né? Comando e controle, bota na linha de fábrica e sai isso. Não. A gente está construindo um novo modelo. Então, o nosso desafio hoje é construir um novo modelo de gestão e fortalecimento cultural com times remotos. E com os tantos desafios que a gente tem, inclusive geracionais. Eu acabei de sair de uma outra conversa que um dos maiores desafios nas empresas hoje é como conectar as gerações mais maduras com as gerações que estão vindo. Então, a gente tem alguns desafios aí em termos culturais, mas a gente tá chegando lá, é isso que eu sinto. E é interessante porque, assim como existem esses desafios que você trouxe, a gente, né, enquanto profissionais da área da arquitetura, do design, eu falo isso muito para os nossos alunos também, aquilo que a gente estudou até antes da pandemia, do que era um modelo ideal, fisicamente falando, de trabalho, zerou tudo. Vamos recomeçar, repensar, porque as pessoas mudaram, as necessidades mudaram. E eu acho que a pandemia realmente é um marco que a gente precisa falar, porque houve uma mudança para todo mundo na forma de trabalhar. E daí vem esse grande desafio que a Soraya trouxe aqui. Como é que, entendendo que a cultura, que é o ambiente físico, pode e deve ser um reforço da cultura, como que, muitas vezes, uma organização que nunca nem viu aquele colaborador que contratou pessoalmente, ou seja, o colaborador nunca nem veio na sede da empresa, como é que essa empresa consegue transmitir, materializar essa cultura na casa da pessoa? No home office da pessoa, que muitas vezes é com a cadeira lá da sala de jantar, que é Exatamente. Então, realmente é algo que não temos, talvez, ainda uma fórmula mágica para resolver isso, mas, ao menos falando agora do lado da arquitetura, o que a gente vê muito é uma preocupação de ir com mais profundidade em como fazer sedes de empresas nesse momento que realmente o colaborador queira ir para lá. Muito bom. Muito bom esse tema, Pri. Quero trazer duas colocações aqui, seja o remoto, seja a sede que atrai esse colaborador, tá? Eu acho muito difícil a gente voltar para o modelo de antes da pandemia. Acho que cada vez mais a gente vai estar nessa coisa híbrida. Eu sei que nem todas as empresas conseguem, nem todas estão, mas boa parte delas estão. Vamos trazer o caso de colaboradores home office. Eu estou pensando no nosso caso, eu vou trazer meu caso como empresária, tá? É impressionante como as colaboradoras e os times que estão há mais tempo e já têm, de certo modo, os valores incorporados, o quanto todas já têm uma obra de arte na sua sala. E a gente não pediu. Ou seja, tem uma conexão quase que com um propósito da organização, porque um dos nossos diferenciais enquanto escola, enquanto empresa-escola, é que todos os nossos programas se permeiam pela arte. Então, a gente educa a gestão do novo tempo e a pessoa que faz gestão por meio de análise de teatro, de peças teatrais, de filmes, música, enfim, tudo aquilo que tu já conheces, né? Então, ter uma obra de arte é a representação do valor da nossa organização. Então, a gente também começa a enxergar essas pessoas que começam a trazer para o seu estilo de vida
né, os valores, porque um valor não é uma coisa só daquela organização, são valores para a vida. Perfeito. Então, acho que isso é muito importante. Então, toda empresa que quer fortalecer cultura precisa ter muito claro os seus valores e como eles se aplicam no dia a dia. E como que a gente pode trazer um gostinho, um símbolo, porque as culturas são feitas por símbolos, um símbolo que faça sentido para esse colaborador. Ou seja, daqui a pouco a gente está tendo ideias aqui, tá? Daqui a pouco uma das provocações do ano, escolhe um valor do ano ou do semestre ou do trimestre. E cada colaborador do time precisa trazer um símbolo ou a organização entrega esse símbolo para o colaborador e deixa em cima da mesinha dele. Então, às vezes são coisas muito simples que a gente pode ir incorporando no nosso dia a dia. Então, isso em trabalho home office. Para que a gente crie essa vontade do colaborador estar junto, o primeiro ponto, as organizações precisam permitir os encontros. A coisa que a gente mais sente falta, e digo por mim e por todas as pessoas que trabalham no remoto, é o convívio com os colegas. Então, as organizações que estão híbridas, elas precisam, do ponto de vista de arquitetura, de projeto, à medida do ser humano deste tempo, porque eu sei que é o que tu trabalhas, né? A humanização é isso, esses espaços de convívio e de conversa, das mesas redondas, sentar em círculo é uma coisa ancestral. As tribos sentavam em círculos com a fogueira no meio para contar seus contos, seus mitos, e que seguem até hoje. Então, esses espaços de convívio não são as baias para a produtividade. Essa é a questão. Então, quanto mais a gente encontrar, e pode ser a cozinha, onde a gente faça uma atividade e simplesmente almoce juntos, pode ser uma sala, sei lá, um telão para assistir um filme. Então, eu vejo que o novo tempo é o convívio. É o que a gente sente falta. Ser humano é ser social, né? Não adianta. Não adianta, a gente sente falta, tá na nossa pele, no nosso sangue a necessidade de convívio. E é o que a gente tem visto muito também como uma estratégia mesmo, né, para que as pessoas queiram voltar aos escritórios, é identificar, e daí aí vai para um diagnóstico muito de entender quem são essas pessoas dessa organização. E trazer elementos e trazer questões que sinta esse pertencimento, né? Então, querendo ou não, e eu até estava lendo um estudo, que as pessoas, após a pandemia, passaram a ficar muito mais sensíveis a ruídos, a acústica. Porque se acostumaram a trabalhar em casa, que normalmente... Tudo bem, pode ter uma família, pode ter criança, mas não era mais aquele ambiente super lotado de um escritório com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, uma das percepções que a gente está tendo agora, fazendo diagnósticos em empresas que retornaram com todos e querem manter seus colaboradores presentes fisicamente, é a sensibilidade ao ruído. Olha só. Então, que estratégia que a gente pode ver a partir dessa nova percepção que se desenvolveu a partir da pandemia, que a gente possa também trazer isso, seja que nem eu falei, uma questão acústica, que a gente não enxerga, na verdade, né, mas que de fato nos impacta, ou mesmo elementos que ela se acostumou na casa dela. Muito bom. De ter um ambiente, talvez, que não vai mais ter aquela cara tradicional de um escritório, mas vai ser talvez uma sala de reuniões que vai ter sofá, que vai ter, bom isso. né? Então, que vão ter algumas referências que a pessoa possa se sentir também parte, mesmo dentro da organização. Sim. E acho que tudo isso que tu trazes tem muito a ver com um dos grandes valores e princípios do nosso tempo, que é a saúde. Então, cada vez mais a gente enxerga que os ambientes de trabalho precisam promover a saúde em todos os aspectos. Então, a importância que tu trabalhas muito isso, a luminosidade, a possibilidade de enxergar um verde. Sei que nem sempre é possível, mas o máximo que a gente puder permitir gente, os problemas de saúde mental, eles aumentam. É realmente a questão do nosso tempo. E mesmo a gente entendendo, elas só aumentam. E quanto mais a gente oportuniza as relações do humano com a natureza, a luminosidade, uma boa temperatura, a possibilidade de sair na pausa e se conectar com o meio ambiente, tudo isso faz uma diferença enorme. Então, além disso, como é que estão os espaços de acolhimento do nosso colaborador? Porque o desafio, gente, todo mundo está com desafio em casa. Ponto. Como é que a gente chega, a pessoa já quer trabalhar, como que está esse acolhimento? Né? E pode ser um espaço físico para isso. Perfeito. Né? Pode ter uma pessoa, porque se eu valorizo
Tenho, claro, possibilidade de colocar um profissional de saúde mental, é uma demonstração de cuidado com a saúde daquela pessoa. Então, tudo isso são os cuidados. O Bernardo Toro é um dos grandes pensadores do nosso tempo da América Latina que fala sobre a ética do cuidado. Inclusive, a gente está trazendo ele aqui para o Sul no final do ano. Depois eu conto mais novidades, vai ser muito lindo. Então, quanto cada vez mais a nossa sociedade precisa estar pautada na ética do cuidado. Por que boa parte das mulheres tem desafios de carreira? Porque boa parte das mulheres são mães e a gente não vive numa sociedade da ética do cuidado. Porque a sociedade... uma das coisas mais cruéis que se faz e que delega a educação de um filho para uma mãe ou para um casal, majoritariamente se culpa a mãe, né? A gente sabe como a sociedade é feita, e não tem rede de apoio. Creche tem pouca, ainda mais pública, né? Então, a gente não está numa sociedade que cuida, a gente está numa sociedade que valoriza só quem produz. Só que cada vez mais, eu sei porque eu venho dessa cultura de produz, entendendo que eu posso produzir mais com qualidade. Quanto mais eu qualifico a minha saúde, os meus relacionamentos, os conteúdos que eu acesso, mais eu produzo em alto nível. Então, eu vejo que a gente está entrando num novo paradigma de produtividade. Não é mais o tempo e a forma como eu trabalho, mas é a qualidade de como eu vivo que vai gerar a qualidade do que eu gero. Percebe? É um renascimento que a gente está vivendo de 1500 no nosso tempo. De um novo ser humano, né, que precisa viver. Tanto que o Renascimento de 1500, eu sei que a gente estuda e faz imersão sobre esse tema na Itália, era a qualidade, viver a qualidade, estudar filosofia, viver o mundo das artes, se conectar com o profundo e com a espiritualidade para gerar depois resultado naquilo que a gente trabalha. Então, eu vejo que toda crise que a gente vive do ponto de vista coletivo é porque tem algo que precisa mudar. Então, se a gente está temos crises expostas, né? Pandemia, enchente, mas a gente tem crise de saúde mental. Alguma coisa não está funcionando desse modelo. O ser humano não está dando conta. Então, o que a gente precisa rever? E eu vejo que o teu trabalho, né, da tua empresa, junto com a Gabi, com todo o time, é fundamental nesse aspecto. Porque o ambiente, ele lembra quem a gente é e para onde a gente deve ir. É completamente diferente a produtividade de uma pessoa, do ponto de vista de qualidade, se ela trabalha num espaço totalmente fechado, sem luminosidade, sem cor, sem arte, sem vida, num outro que ela se sente acolhida. São duas coisas completamente diferentes. Isso vale para um lar. Se a pessoa vive num lar sem cuidados, bagunçado, e a gente vai para um lar organizado, com carinho, isso impacta diretamente. E te ouvindo falar, né, e buscando esta qualidade de tempo, inclusive, né, como você falou, não é mais... Eu também, né, me vejo muito na correria, no dia a dia, com família, a gente tenta... E não é à toa que a gente vê estudos, especialmente com mulheres de acima de 40, com burnouts altíssimos, tentando se encaixar em tudo isso. Ninguém dá conta, gente. E como que daí, pensando enquanto você estava falando, Soraya, como que esse cuidado a gente consegue também trazer através do ambiente para que menos num espaço mais curto de tempo, a pessoa seja mais assertiva no que ela precisa fazer. Então, e só vou conectar de novo a questão ali do home office, que eu acho que esse realmente é um tema, uma pessoa que se acostumou a trabalhar com privacidade, no silêncio, e de repente agora tem que voltar para um ambiente de uma sede da empresa que é totalmente compartilhado, que é o que a gente vê isso muito também, onde está todo mundo trabalhando juntos. Sim. A pessoa, às vezes, tem que fazer uma ligação ou tem que fazer sua terapia online. Vai fazer onde? Isso é muito importante. Espaços de privacidade. Exatamente. Esse é um ponto também que eu queria que a gente chegasse. Fundamental. Porque, gente, independente da função, a pessoa vai ter alguma conversa que ela precisa estar no privado. Vai ser uma conversa mais difícil, às vezes com alguém do time, com um cliente. A privacidade, ela é muito importante. Então, por mais que eu sei que não dá para ter não é sobre ter uma salinha para cada um, mas ter esses espaços, né? Quem sabe fazer um call. E são coisas que não impactam em muito custo. Perfeito. Essa é a questão. Então, vai ter o espaço do convívio, vai ter o espaço do cuidado, a sala de descompressão. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma das maiores especialistas de luto do Brasil, é nossa professora do MBA. Ela falou que uma das dos experimentos que ela teve era a sala de descompressão durante a pandemia com os times dos hospitais. Que tu imagina o nível de estresse
de quem estava na linha de frente durante a pandemia, ou seja, lidando com o invisível que tu não sabia o que ia acontecer. E eram os momentos onde as pessoas falavam, compartilhavam, o que elas estavam sentindo. Então, a importância desses espaços para sair da operação é a sala de descompressão. Então, a sala de descompressão pode ser para a gente ler uma página de estoicismo na semana, durante meia hora com o time. Estou dando exemplos, isso no presencial, né? Eu digo que a vantagem do que a gente trabalha na Sonata, a gente trabalha muito com arte. A arte tem esse poder curativo. A gente sabe que a psiquiatria usa arte há muito tempo, né? Na arte-terapia ou na psicologia. Então, o fato de conviver muito com arte, com cinema e análise, faz com que a gente tenha a propensão a ter uma saúde organizacional maior. Então, qual é o papel da arte na tua organização? Isso é muito. A arte não é luxo, a arte é base. Que a arte, a cultura, elas impactam a qualidade do ser humano e, por consequência, a qualidade do serviço e do produto. E quando eu falo de arte, é a música, botar uma peça, uma obra de arte, que são coisas que não têm um custo elevado. Pode ser uma reprodução assim como eu tenho na minha sala, uma reprodução em tela, né? Então, são coisas que, por mais que a pessoa não entenda racionalmente, a psique dela entende, a alma entende. Porque já diziam os antigos como Platão, que a alma se nutre de beleza, a alma é beleza, né? É um dos princípios da vida. E não é essa beleza que querem enfiar a gente como um produtinho, né, um produto de vitrine, mercado, todo mundo agora tem que ser desse jeito, né? Não é sobre isso, é a beleza como proporção, como inspiração, e tem uma justa medida para isso, que toda alma se conecta. Então é sobre isso que dá aquele respiro. A alma precisa de beleza. Eu acho que a gente está trazendo aqui, né, vários elementos, inclusive na NeuroArc a gente busca muito a ciência também, né, porque muitas vezes a gente precisa justificar muitas questões, e tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é o mais primitivo do humano, né? Sim. Conexão com beleza. Sim. A arte foi sempre uma das primeiras manifestações de língua. Antes, a pinturas rupestres, né, antes de escrita. Então, e se a gente enxerga, a coisa mais linda que eu vejo hoje são as artes urbanas. Gente, nós estamos embelezando as cidades. Olha Porto Alegre com esses painéis gigantes, os prédios virando telas. Isso é uma coisa extraordinária. Por que a alma... não sei, eu gosto muito do velho mundo, até pela minha ancestralidade, né? Eu acho que a gente busca muito as conexões com nós ancestrais também. Mas quando eu vou para o velho mundo que tem essa concentração de obras clássicas, é impressionante como a gente fica, né? Assim, às vezes, sem palavras com tudo aquilo que a gente enxerga. É impressionante mesmo. E te ouvindo também, me lembrei de uma ação voluntária que a gente fez durante a pandemia, num hospital aqui em Porto Alegre, onde a gente trabalhou justamente esses espaços de descompressão, bem como você se referiu antes. E uma das estratégias, Soraya, nós convidamos um artista e ele pintou um mural dentro deste espaço. Tadã! E é impressionante. No final, né, os próprios enfermeiros, técnicos de enfermagem fizeram um vídeo de agradecimento. Isso foi um trabalho voluntário do grupo de estudos de neuroarquitetura aqui de Porto Alegre. E quando eles fizeram, até nos emocionou muito, porque eles estavam em frente a este mural, né, gravando e agradecendo. Então, o quanto que... gente, era uma parede, naquele caso estava ainda cheio de umidade, e que se transformou num ponto focal de inspiração, especialmente naquele momento para esses profissionais, né? E nós temos artistas extraordinários no Brasil, talentosíssimos. Vem vários, por exemplo, Cobra, né? Olha a presença desse homem. Ele tem uma filosofia por trás que é uma coisa extraordinária. E se a gente vai, por exemplo, para os escritores lusófonos, né? Nem todos são brasileiros, mas a nossa língua portuguesa. Pega um Fernando Pessoa. Ele tem textos metafísicos. Tu imagina tu escrever isso na parede de uma empresa. Exato. Então, eu acho que é isso, é resgatar a arte nessas pequenas coisas que não tem custo, mas que a alma capta. A gente precisa de uma saúde visando profundo. Porque a gente está num mundo que o humano virou máquina, o humano não é máquina.
O humano vai ser sempre humano. Estamos falando de ontologia, né? Lógica de ser humano. E o humano precisa de convívio, precisa de abraço, precisa de beleza, precisa de escuta, precisa de sala de descompressão. Precisa de um ambiente adequado. Precisa. E aí... A casa, tu tira a casa. Olha, o que foi essa enchente? As pessoas perderam seus lares. Ou seja, tu vai para a base da pirâmide. Né? Então, os ambientes, a casa é uma das premissas de estrutura de um ser humano. Eu lembro muito de uma frase da Ana Paula Padrão, que é uma grande amiga, mentora nossa, e tu conhece ela pessoalmente, né, Pri? Ela diz que tem 3 pilares que a gente se perde. Se um desses pilares ele cai, né, a gente entra em crise. Imagina os 3 juntos. O primeiro deles é a nossa casa. O segundo é o nosso trabalho, ou emprego, enfim, relação de trabalho. E o terceiro, as relações mais importantes. Então, numa enchente ou numa pandemia, a gente perdeu os 3. Então, a gente está vivendo problemas de uma complexidade tamanha que várias dimensões importantes da vida de um ser humano são abaladas. E a organização não pode querer produtividade como na era industrial. Porque não tem como produzir se tu não tem a base. Então, o gestor do novo tempo, ele precisa entender mais de ser humano. Ele precisa ter momentos de acolhimento. E vou te dizer uma outra coisa aqui falando de gestão, precisa ter reserva financeira. Porque na hora da crise, é a reserva financeira, o caixa que mantém a empresa viva. E tem horas que a empresa não vai produzir como nos tempos áureos. Vai ter mês que talvez não produza. Porque as pessoas, a nossa coletividade está vivendo grandes crises. Então, é um novo tempo de gestão. E a gente está... Eu sinto como se a gente estivesse escrevendo um novo manual de gestão na prática. É isso que eu sinto. Perfeito. E que precisa envolver também um novo ambiente, né? Esses novos cuidados do ambiente que a gente está falando. Transdisciplinariedade. É isso. E aí, gente, quem está nos ouvindo, eu fiz uma provocação para a Soraya. Antes da gente gravar esse podcast, eu pedi que ela me enviasse uma imagem de um ambiente onde ela realmente se inspira, onde ela se sente bem de trabalhar. Que poderia, eu até deixei claro para ela, não necessariamente precisava ser o seu ambiente de trabalho, poderia ser qualquer outro espaço. E eu estava curiosíssima para ver o que a Soraya ia me mandar. E eu queria até pedir a permissão dela para a gente colocar em tela agora. Aprovadíssimo. Então, se o pessoal puder me ajudar, porque aí a gente vai agora entender um pouquinho dessas conexões que são tão importantes que a Soraya trouxe aqui hoje, especialmente quando fala de arte, né? E eu queria muito que tu falasse um pouquinho sobre esse ambiente que eu fiquei feliz, né, em saber, até porque eu já tive a oportunidade de conhecer, que é o teu ambiente de trabalho. Sim. Bom, primeiro, é a realização de um sonho ter um escritório em casa, porque, né, foram aí algumas décadas para realizar esse sonho, a gente sabe o que é, né, construir o próprio lar. Então, primeiro esse ponto. E o segundo, atrás de mim, eu coloco uma obra de arte. O meu escritório ele tem tanta obra de arte, só falta ter no teto. Então, assim, é o ambiente que eu me inspiro e tem as representações que realmente eu me conecto. Então, atrás, né, que eu mando essa foto, é a Primavera de Botticelli, que é uma das representações máximas do Renascimento italiano, que eu me conecto com esse tema há mais de 20 anos. E realmente acho que ali a gente tem um exemplo, não para fazer igual, mas tem um modelo de como é que a gente reconstrói civilizações mais humanas. E a outra imagem é enxergar a natureza, né? Então, eu enxergo o verde com uma privacidade. Olha só como tem todos os pontos que a gente trabalhou. Que a gente falou, né? Ali é a vista da tua mesa. Vista da minha mesa. Então, é atrás, né? Que é o quadro, e depois é a vista da frente. E é ali que eu digo, é ali o meu espaço de contribuir com a mudança do mundo, né? Não é que a gente muda o mundo, mas muda o nosso mundo. Então, é desse lugar, com arte, beleza, natureza e privacidade, que eu consigo fazer... deixar o meu pinguinho de transformação no mundo. E a outra coisa que para mim é um grande privilégio, assim, Priscila, é poder trabalhar de casa. Meu marido também hoje trabalha mais de casa, eventualmente ele vem para ver o time, é poder estar perto dos filhos, né? Então, eu tenho um filho, trabalho home office, então isso é muito bom. Então, poder almoçar com ele, então são coisas que não era possível no velho mundo, né? Ou seja, no modelo antigo. Então, de novo, cada um encontrando e significando os seus momentos e aquilo que lhe é viável.
Perfeito, super te entendo esse cenário também, a importância de, especialmente nesse momento de família, né, de estar próximo, e é bem curioso, porque a gente conversado ainda sobre a imagem, né, e eu anotei aqui alguns pontos que se conectam totalmente com o que você trouxe aqui, né, então eu acho que, e com todo o assunto que a gente vem falando desde o início, então trazer esses símbolos, como a gente vê rapidamente, e a Soraya produz muito conteúdo de qualidade, que inclusive depois ela vai deixar aqui o Instagram dela, mas com este fundo, então já é uma verdade. marca, isso já conecta, né? A gente já sente a cultura, a gente já sente, então, e isso na NeuroArc, especialmente, onde a gente estuda a neurociência aplicada à arquitetura, a gente desenvolveu uma pesquisa junto com profissionais da neurociência e da psicologia, para entender quais os elementos do espaço que já têm base científica e que, de fato, demonstram esse impacto no nosso comportamento. E uma das variáveis que a gente trouxe, né, para trazer questões de arte, por exemplo, ou de outros símbolos, é a personalização. Então, do quanto que este ambiente, mesmo se não tivesse ali o rosto da Soraya, eu já ia rapidamente identificar porque eu te conheço, né? Então, a importância desses espaços físicos, e daí aqui a gente está vendo um home office, mas isso vale para uma sede de uma organização, como a gente falou antes, o quanto que simplesmente olhando esta sede, ou olhando este home office, a gente já reconhece esses pontos que conectam com o que a gente está falando aqui, né? Com a cultura, com as características dessas pessoas. Então, a personalização entra muito nisso. E eu anotei aqui uns outros pontos também, que eu acho que você também trouxe muito bem, que é a questão da conexão com a natureza, que existe um estudo que se chama biofilia, amor pela vida, que é trazer vida para os nossos ambientes. O ser humano se desenvolveu na natureza, gente. A gente herda essa necessidade de estar em contato com a natureza e daí vale através da vista, vale através que eu acho que você tem esse benefício de ter passarinhos cantando e você ouvir isso. Então, esses pequenos detalhes, muitas vezes, que fazem parte do nosso dia a dia e já tem muita evidência científica que demonstra o quanto realmente nos impacta. Eu acho que isso está sentindo hoje na pele, né? Viver próximo da natureza. Mas mudou completamente a nossa vida. E do ponto de vista de saúde. Hoje a gente está com saúde melhor, a gente emagreceu. Eu não estou dizendo que essa é a meta de vida, não. Mas a gente ficou numa medida que a gente se sente bem e sem fazer dieta, sem fazer 500 exercícios, porque como o ambiente impacta, inclusive, nisso. Porque a gente come comida de casa, a gente está cozinhando em casa, né? A gente tem 3 gatos, aí às vezes eles circulam, essa coisa da relação com o pet. Gato é vida também, é biofilia total. Eu amo gato. Eles limpam o ambiente, eles estão sempre ronronando, é uma delícia. Então, aí vem o Fred, mamãe, o almoço está pronto. Então, é tudo de bom, né? E assim, sem contar, eu não perco 1 hora por dia em deslocamento, né? Eu sei que isso é um privilégio, todo dia eu agradeço e faço meu papel no mundo, né? Para agradecer a bênção do universo. Eu acho que isso é outra coisa bonita, né? Tudo aquilo que a gente vive hoje tem um momento de agradecimento, independente do contexto que a gente está. Isso é muito psicologia positiva, né, Pri? Então, assim, agradecer. Mesmo que você não esteja num ambiente perfeito de trabalho e que pode ser aprimorado a partir, por exemplo, desse podcast ou te chamando, você está num ambiente de trabalho, você está empregado. Nenhum lugar vai ser perfeito, a perfeição não existe, não é desse plano. E o que eventualmente pode ser melhorado? Então, traz um objeto, um símbolo que é importante para ti, coloca na tua mesa. Então, às vezes são essas pequenas coisas que vão ajudando e melhorando o nosso dia. Perfeito. Então, a gente já está chegando aqui no finalzinho deste podcast, né? E só concluindo ali a questão do teu ambiente, Soraya, e obrigada por ter dividido um pouquinho aqui conosco. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui vale também como inspiração para quem está nos ouvindo, né? Então, falamos da importância da natureza. De repente, puxa, mas eu não tenho uma vista maravilhosa, eu não tenho, na minha empresa, não estou próximo ao meio natural, mas traga de alguma forma a planta para dentro. Exato. Seja uma planta, um revestimento amadeirado, traga vida de alguma forma para dentro dessa empresa. E vale dizer que pessoas também são seres vivos, tá? Então, a qualidade também das pessoas, isso também impacta. Então, eu acho que a gente já está chegando aqui no final, mas conectando a tudo que a gente falou hoje, a gente se aprofundou realmente nas camadas do ser humano, né? Para
conectar o assunto de cultura e símbolos, que nesse caso a gente está falando do ambiente físico. Outra coisa me veio só para a gente fechar aqui, Pri. Cada pessoa tem um canal sensitivo que lhe é mais forte. Por exemplo, eu amo, a minha coisa da escuta é muito forte. Então, música para mim é uma coisa vital. Então, alguém sabe que a coisa da música é importante, teu escritório, ok, não tem a vista que tu adoraria, mas ouve uma música com natureza. Isso vai te colocar em outro lugar de vibração. O meu é mais o toque, bota uma mesa de madeira. O meu é o paladar, toma um chá de hortelã. Então, isso é autoconhecimento. Como é que a gente incorpora a natureza na nossa vida. E vale também, para quem é visual, até às vezes o fundo de tela. Ligou o computador, põe aquela paisagem maravilhosa que só de te olhar já te inspira. É isso é encontrar essas estratégias mesmo no nosso dia a dia desafiador aí. E cada um é de um jeito. Testa, né? Testa e vê como é que funciona. E Pri, sair desse lugar, desculpa, vou falar você direto ao ponto, sair desse lugar infantil que a empresa tem que te dar tudo. Senão a gente, né, tá substituindo a empresa por pai e mãe. Então tá sempre julgando, tu tem que me dar. Não. Ok, não tem condição, nenhum lugar vai ser perfeito. O que que você pode fazer para a tua realidade? Né? Para trazer o teu espaço, fazer essa coisa. Acho que essa é a beleza. Dentro de cada contexto, como é que a gente pode construir o nosso próprio paraíso sem delegar para os outros? Eu amei. É exatamente isso. Porque, né, delegar é fácil. Apontar dedo também. E talvez vai ter empresas que não estão no nível de consciência neste momento para fazer uma grande transformação. Como é que a gente pode ajudar? Mas como é que, exatamente, como é que cada um pode contribuir? Porque a cultura, todos nós fazemos cultura. É claro que a liderança impacta enormemente, porque é quem toma a decisão. Mas todos nós fazemos parte daquela cultura organizacional. Eu amei. A gente nem combinou esse fechamento, né? Mas eu acho que realmente isso é para ficar, para quem está nos ouvindo, porque eu acho que isso até incentiva agora que cada um pare um pouco e reflita e olhe também para o seu ambiente físico de uma maneira mais consciente, porque cada um é capaz de interferir para se favorecer, né? Para o seu bem-estar. Então, a gente já está chegando aqui no finalzinho, Soraya. Eu queria muito que tu trouxesse, talvez, uma mensagem final. E essa mensagem final, talvez se a gente... Tu é uma pessoa que me inspira muito, toda a tua jornada. A gente já se conhece há algum tempo. E eu queria muito te fazer um convite de tentar voltar no tempo e olhar lá para a Soraya que iniciou. E que talvez, não sei se imaginava a trajetória dessa forma ou imaginava diferente, que conselho tu daria lá para o início? Para quem talvez está nos ouvindo e está lá no início também, e que possa se inspirar. Pri, é claro que a jornada, a gente não tem a clareza, né, do que iria vir. É muito difícil tu planejar os detalhes de uma jornada. Tu faz uma viagem. Essa é a rota, mas tu não sabe como vai estar a rota, se vai ter desvio, se não vai ter, se vai ter... A gente nunca sabe as intempéries, e tudo muda o tempo todo. Heráclito, o grande filósofo, já falava sobre isso. Eu acho que a coisa mais importante é confia no caminho, confia na vida e nunca trai a ti mesma. E para isso precisa de autoconhecimento. Gente, autoconhecimento assim, é a coisa mais importante da vida. Porque quem não se conhece está à mercê de qualquer um. Então, quem se conhece sabe construir carreira. Construir, não deixar se levar. Quem desenvolve autoconhecimento é protagonista da própria existência. E essa é a nossa missão aqui. É ser quem se é, entregar o nosso melhor para o mundo, e essa é uma das chaves do processo de autorrealização e felicidade. Então, autoconhecimento para nunca trair a si mesmo e a si mesma, e confiar na jornada, porque a vida é próspera. E ela devolve para quem é coerente consigo mesmo. Maravilhoso. É isso. Muito obrigada pela inspiração. Quero também te deixar à vontade, se alguém quiser seguir conversando contigo. Soraya, como é que te encontramos? Vamos lá, nossos programas educacionais, a gente divulga todos eles no Instagram, @SonataBrasilOficial. A gente tem um programa de MBA, esse é exclusivo para mulheres, chamado MBA Arte de Fazer Negócios. É a coisa mais linda, a gente analisa teatro, filme, tem, enfim, professores extraordinários, tudo muito leve. A gente tem programas mensais também de, como é que a gente diz? É como se fosse o personal trainer das nossas emoções, que é o Sonata Soul, com análise de filme mensais e ferramentas de carreira. A gente tem imersões internacionais, Portugal, Psicologia Positiva com certificação, Itália. Então ali, Sonata Brasil Oficial. E tem o meu próprio perfil, que é Soraya Schutel Oficial.
Schutel, Schutel, onde eu compartilho meus conhecimentos. Então, conteúdos, arte, conteúdo de gestão, carreira. E é isso. Então, estou ali à disposição. Meu LinkedIn, Soraya Schutel. Maravilhoso. Nossa, foi excelente. Muito, muito obrigada por agradeço. ter topado estar aqui hoje, Ai, por muito dividir bom. com tanto carinho todo esse super conhecimento. Obrigada mesmo, Soraya. Obrigada, Sigam o perfil da Soraya, gente. E também quero convidar vocês para seguirem conosco. Esse foi o primeiro episódio de estreia. Então, já deu para sentir um pouquinho do que virão nos próximos. Então, já convido vocês também para seguir o perfil da Qualidade Corporativa, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E lá a gente vai compartilhar para vocês a programação dos próximos episódios. Para mim foi um grande prazer e esse é só o início dessa nossa jornada aqui no podcast Da Mente ao Ambiente. Muito obrigada pela sua presença também.